Jesus volta antes, no meio ou depois da tribulação? Quando se dá de verdade o arrebatamento? Teorias ou verdades absolutas? Qual das três posições? Vem comigo agora pela Bíblia. Olá a todos! Em nome de Jesus, é um prazer muito grande estar de volta com vocês para mais um programa Pela Bíblia com perguntas e respostas. E aí, professor, está preparado para hoje, professor? Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez. Já vi que hoje a nossa pergunta ela tem aí uma profundidade. Eu gostaria de saber qual é a pergunta completa e quem é que faz. Muito bem, então vamos à pergunta. Quem fez foi a irmã Cristiane Almeida, ela que é do Rio de Janeiro. A pergunta que ela fez é a seguinte, olha, bem interessante, vamos falar com pausa. Qual a diferença entre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo? E aí, professor, perguntinha curiosa essa, hein? Um abraço, vamos lá, vamos à resposta direto pela Bíblia, professor. Bem, para falarmos de arrebatamento e de posições acerca do arrebatamento, primeiro vamos lembrar o texto que trata do assunto, não é? Que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 15 a 17. Está escrito: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Perceba então que a promessa do arrebatamento é bíblica. Talvez o nosso internauta não conheça completamente a doutrina, mas poderá se certificar aqui mesmo no canal Pela Bíblia, onde nós temos um vídeo que só trata do arrebatamento, tá bom? Então agora vamos entender as três posições acerca do arrebatamento da igreja. Vamos definir então a palavra aqui, arrebatamento, né? Arrebatados. Esse texto ele aparece na Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, conforme nós já vimos, e ele tem a ideia de alguém que é arrancado, ele é puxado violentamente. Então isso mostra que a igreja vai ser capturada da terra em um determinado momento. É interessante notarmos, e isso é muito importante, a liberdade da interpretação. Vejam, nós sempre temos falado acerca das doutrinas centrais do cristianismo. Então, uma das doutrinas centrais do cristianismo é a volta de Jesus. Jesus Cristo volta. Nisso, os pós-tribulacionistas concordam, os mesotribulacionistas concordam e os pós-tribulacionistas concordam. O que é que significa cada uma dessas definições? Conforme o próprio nome sugere, pré-tribulacionista tem a ver com antes da tribulação. Mesotribulacionista ou mid-tribulacionista tem a ver com o meio da tribulação. E pós-tribulacionista tem a ver com o fim da tribulação. Bem, embora sejam três posições diferentes, as três posições concordam que Jesus Cristo voltará. As três posições concordam que Jesus Cristo ele vai arrebatar a sua igreja às nuvens e voltará para instaurar o milênio na terra. Então perceba que as posições, elas não diferem quanto à centralidade do que a Bíblia diz. Elas têm uma pequena diferença em relação ao tempo, e é isso que a gente vai falar a partir de agora. Por exemplo, o pré-tribulacionista, ele acredita que Jesus Cristo ele volta antes da tribulação. O que significa isso? Significa que Jesus Cristo ele volta antes do aparecimento do anticristo e arrebata a igreja, leva a igreja para o céu,
a igreja fica no céu durante 7 anos, nas bodas do Cordeiro, e depois desses 7 anos, a igreja retorna à terra com Jesus para o Armagedon e, por fim, começar o reinado milenar, tá? Então, a visão pré-tribulacionista, ela está ligada ao dispensacionalismo clássico, tá? Essa é uma visão aceita por irmãos que estão na igreja evangélica e é uma visão também aceita por pessoas que passam a estudar o dispensacionalismo. Muito bem. Nesta visão do pré-tribulacionismo, a igreja ela fica completamente distinguida de Israel. Por quê? Porque, segundo os pré-tribulacionistas, a igreja ela não tem nada a ver com o trato de Deus com Israel, como de fato não tem. Sendo que a igreja não tem nada a ver com os tratos de Deus com Israel, e Daniel capítulo 12 diz que haverá uma tribulação para salvar Israel, então eles acreditam que a igreja não estará no meio desse conflito, que é a grande tribulação, seguido pelo Armagedon, quando Jesus Cristo vem para destruir aqueles que estão lutando contra Israel lá no Vale de Megido. Qual é a base bíblica para os pré-tribulacionistas? Bem, eles utilizam o capítulo 9 de Daniel, onde fala sobre as 70 semanas, e ali fala sobre 69 semanas, e a última semana ela fica um pouco como que omitida dentro do relato. Então, como que os pré-tribulacionistas entendem isso? Eles entendem que o fato dessa semana não ser tão clara e a igreja não passar, né, pelos conflitos de Israel, eles entendem que é como se Deus tivesse aberto uma lacuna no tempo, de modo que essa semana que fica faltando lá em Daniel, ela se cumpre apenas lá na grande tribulação, sendo a tribulação de 7 anos, tá? Onde a igreja não estará na terra e haverá todos aqueles rumores, todas aquelas catástrofes, tudo aquilo que Jesus Cristo disse lá no livro de Mateus e também aparece lá no livro do Apocalipse. O pré-tribulacionismo, ele utiliza-se de um argumento alegórico. Por exemplo, ele diz que a igreja ela só aparece até o capítulo 3 do Apocalipse. E do 3 em diante, ela não vai aparecer a não ser depois do Armagedon. De fato, é uma interpretação alegórica e que não cabe. Por quê? Porque os 3 primeiros capítulos, né, do Apocalipse, eles são literais. Ali João está escrevendo às 7 igrejas da Ásia. É por isso que a palavra igreja ou eclésia aparece ali. E no restante, João mostra a história desvendada sobre toda a humanidade. Então não parece possível esse argumento. Um outro ponto interessante é que eles dizem que o fato de não haver condenação, né, citando Romanos capítulo 8, versículo 1, para aqueles que estão em Cristo, diz que não poderão passar pela tribulação. É um texto que também não corrobora. Depois eles pegam Apocalipse capítulo 3, versículo 10, uma palavra de Jesus à igreja de Filadélfia, dizendo que aguardará da hora da prova. E assim, eles utilizam esses textos, né, assim como também 1 Tessalonicenses 1,10, onde diz que nós não fomos destinados à ira. E assim eles fazem a sua teoria, né, podemos dizer literalmente uma teoria, que mostra que Jesus Cristo volta antes da grande tribulação. Veja, conforme eu citei, os cristãos concordam com a essência do evento. Existe apenas essa diferença na cronologia. Então, pré-tribulacionismo é isso. É interessante notar também que um dos pontos fracos acerca do pré-tribulacionismo é que o pré-tribulacionismo ele nunca foi conhecido na história da igreja. Ele veio a ser desenvolvido por volta do ano 1830, a partir da visão de uma suposta profetisa ligada à igreja católica, né, vamos dizer assim, carismática, um pouco mais avivada, tá, chamada Margaret MacDonald. Então, os cristãos, eles passaram a fazer o quê? Passaram a fazer um estudo acerca deste assunto, encontraram essas bases, né, que não são tão bases assim,
E o pré-tribulacionismo passa a ser muito difundido a partir de Scofield, né? Inclusive temos aí a Bíblia de Scofield, que foi praticamente um patrocinador e financiador desta ideia, tá legal? Essa ideia, o que é que ela pode fazer comigo? Bom, essa ideia pode fazer com que você se desperceba dos acontecimentos. Porque, embora os pré-tribulacionistas digam, mas Jesus Cristo disse que vem de repente. Sim, ele virá de repente. Mas não significa isso que os sinais que ele deu não se cumprirão. Nós não sabemos exatamente o momento que Jesus Cristo virá, mas todos os sinais estarão sendo cumpridos. É assim que a Bíblia diz. Ou seja, em um determinado momento, Jesus Cristo volta, mas não podemos entender de maneira alguma que ele volte em duas etapas. A Bíblia não apresenta essa clareza de detalhes. Tá legal? Então, se você está assistindo esse vídeo e é pré-tribulacionista, fique tranquilo. Se Jesus vai voltar antes da tribulação, como você acredita, o importante é que você acredite que ele vai voltar. Se antes, você estará certo. Se no meio, outros estarão certos. E se depois, ainda outros. Tá? Esse não deve ser um ponto de divergência entre os cristãos. Afinal, nós não estamos divergindo do evento. O evento é de que Jesus Cristo realmente volta. Tá legal? Bom, vamos lá agora ao mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo. Essa visão, ela acredita de que maneira? Ela acredita que Jesus Cristo, ele volta no meio da tribulação. O anticristo passa a instaurar o seu reinado durante 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio serão 3 anos e meio mais tranquilos, que é quando o anticristo faz um acordo com Israel, né, e com o resto do mundo. Em um determinado momento, no meio, né, utilizando-se também, né, do texto de Daniel, na metade da semana, o acordo será quebrado. Daniel capítulo 9. Então, eles dizem o seguinte: o acordo que será quebrado é o acordo com Israel. A partir daí, o anticristo vai perseguir Israel. E assim, a igreja é arrebatada no meio da tribulação, porque ela também não tem nada a ver com o assunto entre Deus e Israel. Então, isso é o mid-tribulacionismo. Se você acredita que Jesus volta no meio da tribulação, o importante é que você esteja atento e acredite de fato que Jesus volta. Se no meio ou antes, né, a diferença não fará nenhuma se você estiver desperto. Agora vamos ao pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo é a doutrina aceita durante toda a história da igreja, sendo desenvolvida pelo próprio Senhor Jesus, conforme nós podemos perceber em alguns textos bíblicos. O que é que os pós-tribulacionistas acreditam? Acreditam que Jesus voltará após a tribulação. Durante o período da tribulação, o anticristo se manifestará, perseguirá a igreja, perseguirá Israel e, no final da tribulação, ele se volta contra Israel, sendo necessário, então, a intervenção de Jesus, conforme está escrito lá no livro de Daniel, no capítulo 12, né? Naquele tempo, Miguel se colocará de pé em favor dos filhos do teu povo. Miguel é o arcanjo que vem à frente de Jesus, anunciando a sua chegada, conforme Paulo nos mostra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 até o 17. Então, Miguel estará também envolvido neste evento, que é o Armagedon. De modo que alguns textos bíblicos são muito fortes, e é por isso que começa a ideia aí, né, mostrando que o próprio Jesus, ele ensina o pré-tribulacionismo. Por exemplo, quando você pega Mateus, capítulo 24, versículo 29, Jesus, depois do seu sermão escatológico, ele deixa muito claro: depois da tribulação daqueles dias, o sol ficará escuro, as estrelas cairão do céu, né? E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Então veja que Jesus diz, depois da tribulação daqueles dias. Isso também ocorre em Marcos, capítulo 13,
e Lucas capítulo 21. Jesus diz que os homens estarão desalentados, os homens estarão apavorados, e depois de todos os sinais que aparecerão no céu, tsunamis, terremotos, o tempo da tribulação, então a Bíblia diz que Jesus Cristo aparece no céu. Bom, o apóstolo Paulo também corrobora isso lá no livro de 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, quando ele diz que a vinda do Senhor não se dará, a menos que seja revelado o homem do pecado, tá? Que é o anticristo. Essa mesma escatologia é corroborada pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João. Por que que o pós-tribulacionismo ele se mostra muito mais conciso com a Bíblia? Porque a volta de Jesus Cristo na Bíblia, ela não pode ser dividida em duas etapas, como dividem os pré-tribulacionistas, né? Logo no início e depois a volta de Jesus 7 anos depois. Ou os mesotribulacionistas, o arrebatamento no meio da tribulação e a volta de Jesus 3 anos e meio depois. Não, a Bíblia não sustenta isso. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50, ele diz que nem todos seremos mortos, mas seremos transformados num abrir e piscar de olhos ao tocar da última trombeta. Então, o que é que os pós-tribulacionistas entendem? Entendemos que Jesus Cristo, ele volta no final da tribulação, será difícil para a igreja, mas a igreja vai passar. Uma prova disso é que existe uma grande multidão, lá no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que João pergunta, quem são esses e de onde vieram? Estes são os que saem da grande tribulação. Então veja, as pessoas estarão sendo salvas na grande tribulação, haverá pregação durante a grande tribulação, tá? Então nós não podemos de maneira nenhuma confundir. Um outro detalhe interessante aqui, que nós podemos analisar acerca da igreja passar pela tribulação, é que embora muitos vão morrer durante a tribulação, essas pessoas terão a sua ressurreição garantida logo na volta de Jesus, conforme o apóstolo Paulo nos mostra. O livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 11, também mostra que as pessoas estarão aqui na terra durante a grande tribulação, sendo mortas pelo anticristo, pelo nome de Jesus. O Apocalipse, capítulo 13, também nos mostra que aqueles que não aceitaram a marca da besta são aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, indicando que ao anticristo foi concedido travar guerra aos santos e vencê-los, né, durante 42 meses. Portanto, é interessante notarmos que a visão pós-tribulacionista ela tem um apoio muito mais conciso nas Escrituras. Mas, conforme eu disse, o que é que nós devemos interessar nesse aspecto? Nós devemos prestar atenção e nos interessar que Jesus ele voltará, seja antes da tribulação, seja depois da tribulação, seja no meio da tribulação. Cabe a nós seguir as palavras do Senhor Jesus. Mantende-vos vigilantes. É muito interessante que dentro da igreja do Senhor, as pessoas têm essa liberdade para pensar naquilo que é periférico em relação à doutrina, embora não mudem a doutrina em si. Tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, pela Bíblia, perguntas e respostas. Uma salva de palmas para Jesus, que maravilha! Tá aí, gente, olha, agora a gente compreendeu mais esta, né? Mais essa que sem dúvida foi uma perguntinha difícil, mas tá aí explicada, a Bíblia explicando pela Bíblia. Olha, você que ainda não entrou em contato com o nosso programa, é tão fácil, gente. É só você digitar no e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. Se você preferir, nós estamos também nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, estamos nas redes sociais e, claro, aqui também no YouTube. Lógico, você que ainda não se inscreveu, vamos fazer o seguinte, que tal você se inscrever agora? Se inscreve aí, vai lá, se inscreveu?
Acionou o sininho agora? Isso, acionou o sininho? Agora dá aquele like show de bola pra gente continuar cada vez melhor, alcançando muito mais pessoas aqui pelo YouTube. Seja você também portador de luz. Com certeza, o nosso Senhor e Salvador Jesus vai ficar muito feliz. Ah, e não esquece, compartilhe com as pessoas, compartilhe com todo mundo, gente. Comente, compartilhe, faça com que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o ensino verdadeiro de Cristo chegue até as pessoas. Bom, infelizmente, paramos por aqui, mas no próximo programa nós estaremos de volta. Eu quero desejar a todos um forte abraço e que Deus fique com todos até o próximo programa. Tchau, tchau!